Senhor Presidente, Senhor Presidente da Federação Distrital de Aveiro, caras e caros camaradas, é subejamente sabido que na segunda metade de 2008 a humanidade se deparou com a maior crise financeira de toda a sua história. Teve a sua origem nos Estados Unidos da América em consequência do fim da mistificação do subprime e da estrondosa queda do Lehman Brothers. Um momento de particular relevância para o mundo, pois o grande capitalismo internacional acabava de perder todo o dinheiro que fingia ter. Todavia, esta gente pode perder o dinheiro, mas o Norte não o perde nunca. Certamente, ter-lhe já ocorrido a ideia de recuperar na Bolsa, local onde é possível fazer fortuna em pouco tempo, por vezes. Mas nessa altura apenas restavam por ali as pequenas poupanças da classe média e alta e o resultado pretendido levaria a uma ou duas dezenas de anos obter. Assim, houve de Colombo. É preciso atacar os Estados. Que Estados? Não os de maior dívida soberana, como os que compõem os Estados Unidos da América, por exemplo, 2,5 vezes maior que o seu próprio PIB, porque esses têm a Reserva Federal que responde por todos a uma única voz e têm um presidente que os representa em pleno. Então, temos aqui, bem à mão, os países da zona euro, que não dispõem de mecanismos de defesa, nem Banco Central, nem Presidente com autonomia para agir em nome de todos, podem ser atacados um a um. E dentre esses, ainda se podem dar ao luxo de escolher os de economia mais débil e que estiverem governados à esquerda. Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha. Assim, e contando com alguns aliados internos, a quinta coluna, um pouco por toda a parte, mas com especial incidência na comunicação social, era vê-los desfilar pela totalidade dos canais televisivos em horário nobre, bem como nas primeiras páginas de tudo quanto era jornal. Eram políticos armados em comentadores, eram comentadores ambicionando abraçar a carreira política, sem vergonha nem pudor, que nos massacravam com os seus deslates e petulâncias, como jamais se havia visto na breve história da nossa democracia. A pressão para a entrada no Fundo Monetário Internacional, a pressão para a entrada do Fundo Monetário Internacional em Portugal era de tal forma e já com uma base tão alargada que o Primeiro-Ministro, legitimamente eleito, resolveu bater com a porta e apresentar a sua demissão. É já um governo de gestão com o patrocínio do Presidente da República e a fiança avalizada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, que negocia o resgate da dívida soberana em plena praça pública. Isto é, num jogo viciado onde antecipadamente os trunfos estavam todos do lado do nosso adversário, o grande capitalismo internacional. Era um tempo em que valia tudo, e dessa selva intelectual só poderia resultar não um Estado democrático, mas o Estado a que nós chegamos. Agora, dirigidos por um conjunto de jovens impreparados, não sabemos, nem eles, o que se irá passar em Portugal, na Europa ou no mundo, para lá dos próximos 15 dias. É navegar à vista, sem timoneiro. Julgam tomar medidas para reduzir o déficit orçamental e, em resultado disso, obtêm o seu aumento. Tomam o poder para reduzir a dívida soberana e continuam a aumentá-la sem saber porquê. Prometem não aumentar os impostos e, de forma direta e ou indireta, verdadeiramente ainda não fizeram outra coisa. Prometem desenvolver a economia e as suas medidas têm o efeito contrário.
provocam a pior recessão de que há memória no nosso país. Prometem não mexer nos salários e os funcionários públicos que digam o que lhes vai na alma. A nossa economia leva tratos de polé e nem aquilo que de melhor temos, o turismo, conseguem ao menos conservar, porque não deixam no bolso dos portugueses 10 cêntimos que possam utilizar para esse fim. Enfim, contrariando os mais elementares princípios que estão na base do desenvolvimento de qualquer sociedade evoluída, estão a desfazer por completo a classe média no nosso país. Senhor Presidente, caros e caras camaradas, é a nossa obrigação, mais uma vez, empunhar a bandeira que há de levar o país para a mudança, capaz de transformar esta miserável forma de viver numa sociedade mais digna, mais igualitária, mais fraterna e, sobretudo, mais solidária. Para tanto, há fatores endógenos e exógenos que são de indiscutível importância para a consecução de tal desiderato. Quanto aos primeiros, realço o facto de o nosso discurso no Distrito de Aveiro ter de ser compaginável com a idiosincrasia das suas gentes, protagonizado por quem seja referência para a sociedade e assente nas bases essenciais do socialismo democrático e da social-democracia. Portugal precisa de nós e temos de estar preparados e predispostos para o servir. Já no que respeita aos fatores exógenos, termino já, Sr. Presidente, tão importantes quanto os primeiros, dependem daquilo que fomos capazes de influenciar ao nível da Europa. Hoje por hoje, já ninguém tem dúvidas que é preciso dar um passo em frente no sentido da unificação, no que respeita à maior parte das matérias, com especial realce para a política financeira, a política externa e a segurança social. Isto sem descurar, obviamente, a liderança, como parece elementar. E termino apelando para a intransigente promoção das políticas que visam a qualificação dos portugueses. Essa, a qualificação tão desprezível para os nossos adversários políticos, terá de ser a palavra-chave para todos nós, porque por maior ou menor grau de unificação europeia que se consiga, jamais será possível trabalhar como marroquinos e viver como alemães. Disse. Obrigado. Henrique Ferreira, prepara-se para